A diminuição da maioridade penal ainda é assunto polêmico dentre a população. Um levantamento realizado pelo Instituto Paraná de Pesquisas, em junho, com 2.250 pessoas de todo o país, revelou que 90% dos brasileiros querem a redução da maioridade penal. Para 64% dos entrevistados, a mudança ajudaria a diminuir a violência no país. A pesquisa mostra ainda que 55% dos consultados entendem que a redução da maioridade penal deve valer para todos os tipos de crime, mesmo delitos considerados mais leves. Bom, hoje, penalmente, né, só é responsável penalmente aquele que tem 18 anos, né, a partir dos 18 anos. Então, o adolescente que comete um ato infracional, como é dito pela lei, ele responde sim, mas ele responde com algumas medidas, né, judiciais, né, como que uma delas é o internamento, né, em que o juiz pode pedir o internamento desse adolescente infrator por até 3 anos. Um projeto de lei apresentado pelo senador Sérgio Souza prevê a punição de menores infratores, mesmo sem redução da maioridade penal. A proposta foi apresentada por ele em 2012 e prevê que o jovem que reincidir em crimes graves como homicídio terá punição com base no Código Penal. Capitão Moraes ressalta que, além disso, é necessário criar infraestrutura penitenciária para suportar a demanda. Bom, eu acredito que qualquer medida que hoje que se torne, né, tornando a pena para o adolescente mais rígida, ela é válida. Né? Nós temos uma gama de adolescentes aí enorme, né, que hoje praticam atos infracionais, são reincidentes em atos infracionais, muitos deles contumazes, né, praticam por várias vezes determinado ato infracional e pela condição de adolescente dele, ele se acha, né, intocável, que a lei não pode puni-lo. Na verdade, pode, né, com algumas determinadas medidas, com determinadas medidas judiciais hoje existentes. Né, estão até instituídas no Estatuto da Criança e do Adolescente essas medidas, né, em relação ao adolescente. No entanto, a sociedade brasileira clama por uma medida mais incisiva contra os adolescentes, tendo em vista eles serem uma grande quantidade aí, né, no meio da criminalidade no Brasil. O capitão ainda relatou o quadro de menores infratores em nossa cidade. Hoje, o adolescente, a criança, ela tem acesso à informação muito fácil, né? Então nós não podemos dizer que um adolescente hoje ele desconhece a lei. Então é crível sim que a vontade popular ela tenha um peso, né, nas decisões dos nossos legisladores, né? Eles estão lá representantes do povo e como tal, né, eles devem levar em consideração essa vontade da maioria popular, né, da maioria do povo brasileiro. Então eu acredito sim que a redução da maioridade penal ainda demanda muita discussão pela sociedade, sim, mas eu acredito ser uma das formas que temos também de diminuir a criminalidade no Brasil. É claro que só a diminuição da maioridade ela não implica exatamente na diminuição. Por quê? Porque o sistema penitenciário, né, também deve ser reformulado. Não adianta a gente jogar o adolescente simplesmente no sistema penitenciário e não termos a ressocialização desse infrator. Né? Então, para e passo, a redução da maioridade e a renovação do sistema penitenciário ela tem que existir. Né? Sem essa nova administração, essa nova visão do sistema penitenciário brasileiro, de realmente ser um sistema que ressocialize o cidadão, se não houver isso, não adianta a gente abarrotar as prisões de adolescente, porque lá vai ser uma escola do crime para ele. Ele vai sair pior do que entrou lá. Então é uma discussão que ainda demanda muita prática, ainda muita conversa, muito comentário pela população, discussão, né? Enfim, para que realmente, né, não venha a ser só mais uma lei, né, no Brasil, né? Mas que realmente venha e ajude aí na diminuição da criminalidade. Mas volto a dizer, né, o sistema penitenciário também ele tem que ser tratado na mesma medida que porventura que tenha essa redução da maioridade penal. Capitão, trazendo para nossa cidade, para Rolândia,
Existem muitas aí infrações de adolescentes, muitas ocorrências em que adolescentes estão inseridos, tanto no tráfico de drogas, quanto em crimes mais pesados, como talvez até mesmo homicídios, latrocínios, enfim. Esse é um quadro da nossa cidade? Sim, existem aqui, é uma realidade nossa, né? Muitos adolescentes, né, envolvidos com tráfico de entorpecente, muitos adolescentes envolvidos com homicídio, né? Então, nesses crimes mais graves, né, quando o adolescente é reincidente, o juiz, principalmente no homicídio, né, o juiz pode pedir o internamento desse adolescente, né? Um adolescente hoje, ele pode ficar internado novamente, como eu já disse, até 3 anos, né? E depois ele volta, né, ao convívio social. Né? Mas também deve haver um acompanhamento muito grande, psicológico, enfim, psicossocial em cima desse adolescente. Ele não vai por uma penitenciária como vai o maior depois de condenado, ele vai para um centro, né, de acompanhamento, de reeducação, de ressocialização. Então é importante. Né? E se a maioridade penal for diminuído, né, esses centros de ressocialização, eu acredito que eles têm que continuar, né? É claro, com uma estrutura, né, maior, uma estrutura melhor de acompanhamento, tal qual é, né, hoje para o maior condenado. No entanto, eu acredito, no meu ponto de vista, que não deva ser misturado, né, os adolescentes com os maiores já condenados em penitenciárias e prisões. O projeto de lei do senador Sérgio Souza aguarda a votação na Comissão de Constituição e Justiça.